Olha, a gente vai trazer aí quadros novos para o nosso canal, mais informação e algumas novidades, né? E uma delas é entrevistas. A gente vai começar a entrevistar alguns viajantes, algumas pessoas que vivem numa autocaravana ou apenas viajam de autocaravana, brasileiros, portugueses e outras nacionalidades que a gente consiga entrevistar. Então, nesse vídeo aí, agora a gente vai estar entrevistando o nosso amigo Fernando, que a gente já conhece já há algum tempo e é um grande viajante de autocaravana. E aí ouve aí a opinião dele, o que ele fala sobre esse assunto, sobre esse tema. Viajando geral, viajando geral, viajando geral. Hoje vamos bater um papo aqui com o nosso amigo autocaravanista Fernando Nunes. Tem como profissão fotógrafo. Editor de fotografia. Editor de fotografias. Daí faz diversas outras atividades. Marinheiro, aviação, não fazer nada. É uma profissão que eu gosto de não fazer nada. Então vamos lá. Sabes porquê? Porque trabalhar não é condição humana. Não. Mas eu tenho que trabalhar, infelizmente. Quantas autocaravanas você já teve? Ao longo dos 30, quase 40 anos, eu tive uma. Bom, eu comecei alugando uma. Eu aluguei uma para ver, não é? E gostei, de tal maneira que depois cheguei lá no senhor que me alugou e disse, eu quero comprar. Ele me ditou e vendeu-me. Fui muito feliz com essa primeira autocaravana. Apanhei os primeiros sustos de autocaravanismo, não é? Como eu te contei, a autocaravana passava, tinha uma janela, uma varanda, mas o piso tinha um declive. Depois entrou no declive e fiz um buraco no capuchinho daquela autocaravana de alugar. Aprendi. De resto, depois tive 4 com esta última. Esta última, comprei finalmente uma nova. As outras foram sempre usadas, eu fui ganhando experiência e serviram perfeitamente. Desde que a gente trate bem delas, não deixe as coisas deteriorarem-se. Porque numa autocaravana, se as coisas começam a deteriorar, não liga, o painel todo apodrecido e assim. Esse é o efeito dominó. Quando eu comecei não havia áreas de serviço, não havia GPS, parque Fortnite. Então, para mim, o autocaravanismo, eu estou a adiantar a coisa, o autocaravanismo, para mim, é a descoberta, a aventura. Não me interessa saber onde é que vou ficar, não é? Eu tenho que ir descobrir. Eu é que vou descobrir os sítios. Muita gente hoje em dia, autocaravanista, não tem espírito autocaravanista, na verdade. Não é? Porque não viaja, tem que ir em manada. Aquele vai para Fornos de cima, toda a gente vai para Fornos, e o que é que lá vai fazer? Nem sabe, porque todos vão e ficam ao monte. Para mim o autocaravanismo não é isso. O autocaravanismo é a descoberta, o prazer de descobrir novos sítios. E os novos sítios sou eu que os descubro. Não são os outros que descobrem para mim. Eventualmente posso. E de maneira que foi uma grande mudança. Assisti à mudança do autocaravanismo. E hoje em dia há muito... Na época eram os aventureiros que tinham autocaravana. Eram as pessoas que gostavam da aventura. Ninguém comprava uma autocaravana porque os não tinham. Tinha que ter. Porque não havia ajudas. Pois então, seguindo nesse raciocínio de autocaravanismo, é descoberta, nesses anos que você viajou de autocaravana, vamos aqui nos limitar à autocaravana, porque eu sei que você é uma pessoa que já viajou o mundo, mas de autocaravana, aqui na Europa, quais os países que você já visitou? Eu, na verdade, de autocaravana, acho que fui a todos. Todos? É uma arrogância, mas fui várias vezes. São muitos anos. Eu gosto muito de viajar, sempre. Tu sabes, quando não vou de autocaravana, porque às vezes também gosto de ir do meu carro. É outro conforto, não é melhor nem pior. O hotel, o restaurante. Fiz a Polónia toda. Andei a tricotar a Polónia, na verdade. A tricotar. E fui para as cidades, foi uma loucura. Mas consegui, uma experiência nova para mim. Mas eu procurei fazer na Polónia. E fiquei em sítios, alguns parques, estacionamentos que não tinham nada a ver com autocaravanas, mas com senso, mas sempre com muito senso, não é? Aliás, eu tenho um toldo que nunca abri, mas fiz e foi simpático. A Polónia é um sítio muito, muito engraçado, eu gostei muito, já lá tinha várias vezes, mas não ficando em cidades. Desta última vez eu disse, eu vou ser atrevido, porque eu já vi que o autocaravanista deve ser atrevido,
E então lá me meti em cidades, trânsito, estacionamentos. Não é muito confortável, mas foi engraçado como experiência. E qual foi o prazo, assim, que você viveu mais tempo dentro do autocaravana? 3 meses. 3 meses. Tem coisas para fazer, me prendem de certa maneira a Lisboa. E às vezes estou, como agora estou aqui, mas a todo momento, e como tu sabes, posso receber aquela chamada que, e já aconteceu quando estar contigo, uma vez até, infelizmente, não é? Eu tive, e então tenho que sempre estar mobilidade para voltar à capital. Qual a maior dificuldade que você encontra quando você está muito tempo distante da casa? Talvez às vezes é falta de dinheiro. Eu a casa, eu de facto nasci nómada, portanto a casa, eu tenho uma casa porque é para ter uma casa, mas talvez quando eu me reformar definitivamente eu nem preciso da casa, porque eu vivo bem assim, não é? É um prazer enorme. Mas sobretudo pela descoberta. Não é? Eu não gosto muito do que está na moda. E o que está na moda, se é preciso moda, até eu tento fazer moda, não é? Durante muitos anos, depois quando começaram a aparecer as áreas de serviço, por exemplo, em França, não, isso faz muita confusão, ir assim para o monte. Eu nunca gostei de multidões. Um lugar que tinha mais de 200 autocaravanas. Claro que às 3 da manhã deram um bocado da fechadura e me tentaram assaltar. E foi engraçado verificar o que é que aconteceu naquelas 200 autocaravanas. Ninguém apareceu, não é, para me ajudar. Ou para dizer o que é que se passa. Não, isso ninguém apareceu. Foi algumas autocaravanas que se puseram em marcha e fugiram. No outro dia, de manhã, claro, que apareceram os heróis. Gente, o que é que se passou? Olha, mas a tua também está arrebentada, senão não derrubaram porque o meu alarme dispara. E tal. Então, não. E depois é o perigo, encostam-se uns aos outros, pode haver um problema, um incendiar tudo, e muita gente não se salva. Portanto, eu, em princípio, multidões, não gosto. Em Portugal, como sabes, tem aqueles santuáriozinhos no topo das montanhas. Mas já fiz quase todos, sozinho. Sozinho. E há pessoas que me dizem, tu não tens medo de ser assaltado? Quer dizer, tenho, não é? Mas tenho um princípio. Um assaltante, se for profissional, ou seja, vou-te dar um exemplo. Estádio do Sporting ou do Benfica, não interessa. Não há lá jogo, tu podes até dormir lá à porta, ninguém lá vai, não é? Se houver jogo, de certeza está cheio de carteiristas. Sim. Portanto, quanto mais concentração de pessoas... porque hoje em dia há especialistas em mais assaltar autocaravanas. Sim. Ele não vai para um alto de uma serra à espera que chegue uma autocaravana. Sim, sim. Mas ele sabe que ele... Figueira da Foz... está cheio, pode roubar no bué, não é? Tem imensas autocaravanas. Então, carteirista, o Betuno... E uma pessoa andando no meio de autocaravanas não vai dizer nada, porque ali há muita gente. Há muita gente. Portanto, são os sítios, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, as grandes concentrações, os sítios habituais das é que são os sítios perigosos para os técnicos assaltantes de autocaravanas. O conselho que você dá para os nossos amigos, principalmente nós temos os nossos telespectadores, os nossos seguidores, né? Boa parte deles são brasileiros, boa parte são portugueses. A maior parte dos portugueses já tem autocaravana, alguns ainda não, mas até por conta da facilidade aqui na Europa de se comprar uma, né? E os brasileiros ainda encontram uma certa dificuldade, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Mas tem o sonho de, né? Então, diz aí um conselho para um novato, alguém que está querendo entrar, quer entrar. E quer viver essa experiência. Aluga. Eu, quando compro uns sapatos, normalmente experimento. E um sapato pode custar 50, 100, não faço ideia, né? Agora, comprar uma coisa que custa algumas centenas de euros, dezenas, 20, 30, 40, não é? Assim de caras, sem perceber nada, é muito atrevimento. Não entendi. A pessoa quer comprar, aluga. Para ver se ajeita, se tem paciência. Porque não é fácil. Quer dizer, para mim já é, e para ti, simples, né? Dar cassete, meter água, ter atenção à eletricidade, né? Gerir. Mas convém ter essa experiência. Porque possivelmente já encontrar as pessoas que compram, ouvem, não é? Quem tem nesses sites, nessas páginas, as pessoas normalmente só contam as vantagens, não é? E os prazeres de viver no campo e tal, e as paisagens. Mas isso depois não é bem a realidade. Dificilmente encontras sítios a dizer aí, é que chatice, porque eu costumo dizer que uma autocaravana é uma amante cara.
tens cuidado, e bates aqui, e depois isto é material caro, não é? Eu conheci pessoas, abri o frigorífico. Teve um amigo que comprou, comprou uma autocaravana, que nada, frigorífico, pá, não perceberam que tinha um fecho, não é? Partir o frigorífico, armário, pá, porque não abre bem, abre mal. Tem que se ter cuidado, não é? Não é uma casa, não é? Não podes fazer furos nas paredes da autocaravana, não é? Porque senão a ponte térmica estás a destruir. Portanto, muita atenção, digo eu, com essas bricolagens. Não é? Eletricidade, pá, não, eu às vezes assisto a coisas que fico completamente gélido e digo, não é? E desses países que você conheceu aqui na Europa, qual que é o que mais te atrai assim, para fazer autocaravanismo? Não foi a melhor resposta. Mas na Suíça tens que ficar nos parques. Na Dinamarca, eles também. Agora está a mudar, porque eu as primeiras vezes que fui à Holanda, eles usavam no norte relotes. Então os parques, tem parques de campismo fabulosos, caros, mas era para os relotes. Hoje em dia eles descobriram o prazer de autonomia das. Que é o meu, e é um tem muito a descobrir, não é? É um país belíssimo. Tem, é um dos países mais pequenos da Europa e o que tem mais diversidade. Tá? Desde o norte até ao sul, tu passas por paisagens completamente diferentes, comidas diferentes, sabores, paladares cheios. Países como Estónia, Letónia, Lituânia. Gente fantástica. Viaja tranquilo, sem medo. E Romênia, Se é preciso um Albânia. Roménia. A Roménia tem muitos ciganos. Mas eles já vieram para cá, estás a ver? Então lá já não. A Roménia, ao contrário que a maior parte das pessoas pensa, é civilizadíssima. Não fiquem admirados que ele no PIB e nisso no espaço ultrapasse, porque isso é uma coisa que é óbvio. São muito trabalhadoras, têm muita educação, e é muito seguro. E adoram fazer passeios pelo campo. E em qualquer lado tem umas mesas, uma estar no meio do bosque, eles fazem muito piquenique, gostam de viajar. Fabuloso. Portanto, é um país que, como tu sabes, eu todos os anos lá. É muito seguro, gente muito acolhida, come-se muito bem. Tem quem gosta de monumentos, tem um património riquíssimo. Monumentos classificados pela Unesco e podes viajar. E hoje em dia já tem boas estradas. Eu sei que você adora cozinhar. E como é que é a história de cozinhar na autocaravana? Bom, nada de fritos, nem em casa faço fritos porque não gosto de coisas oleosas. Não cozinho fora da autocaravana, fora. Tranquilo. Mas eu gosto de contribuir para o comércio local. Quando você está viajando de férias, você gosta muito de comer a comida local? Claro. Uma das questões da viagem é... Eu não sou muito de entrar em museus. Agora, a comida não, coisas normais. Tenho um forno. E como é tomar um banho na autocaravana? Isso é preciso água e sabão. Só. É igual de uma casa. É igual. A cozinha, de certa forma, é igual de uma casa. Tem tudo que preciso na minha cozinha. Eu penso que vocês até fizeram um vídeo. Temos um tour. Não é muito confortável. Claro que acontecem incidentes. Esta noite, que estavam menos 4 ou 3 ou não sei o quê, o gás acabou a meio da noite. Eu tenho GPL já há muitos anos. O que é muito prático para mim, porque na Europa toda, em princípio, posso dar uma volta à Europa de andar de um mês e não preciso de comprar gás. Mas não tenho que ir preocupado com as botijas, com os motores. Não, isso acabou. Eu sei que você gosta de viajar pelas não pedagiadas. Quais as vantagens? Dá para parar a todo momento, dá para ver as coisas, dá para mudar de lado. Se vou numa autoestrada, eu posso ver uma aldeia bonita ao lado, mas eu não posso lá ir. Isso é castrante para mim. Não é nem pelo preço das... Mesmo que seja uma autoestrada grátis, eu conheço as outras, não é? Circula-se uma velocidade mais reduzida,
Olha, eu penso que vou deixar quieto. Então não vou na autoestrada. E penso que vocês têm a mesma opinião. Sim. Mas eu prefiro mesmo as estradinhas municipais. Não é? Mesmo aquelas pequeninas. É porque é onde você consegue apreciar uma ave Uma voando, um árvore, animalzinho um passando, tudo. a vegetação com mais calma, com cheiro. mais prazer. Abre as janelas, naquelas florestas que tem pela Europa fantásticas. E dá vontade de parar para fotografar algo, Claro, tem sabes que eu gosto de fotografar. possibilidade. Na autoestrada, não posso ir a 50 numa autoestrada, não é? Não dá jeito. E não consigo sair. Então, Mas eu sei que o seu esquema de viagem é completamente diferente do nosso. Você adora rodar muito de autocaravana. bom, Enquanto a gente escolhe rodar 50 quilômetros, você 1500. roda quanto? 500 num dia? como eu tenho um tempo limitado, Uhum. eu estou em Lisboa e digo agora quero ir para a França, ou agora quero ir para a Estónia, ou quero ir a whatever. Eu não posso demorar uma semana lá a chegar. Se é uma semana para lá chegar e outra semana para vir, depois não estou lá. Não é? Então eu, 2, 3 dias, localizo-me, ponho-me no ponto. Não é? Mas é uma configuração. Se andares muito depressa, dás várias voltas ao planeta. Não tem sentido. Não é? Portanto, vocês podem ficar 2 ou 3 dias no mesmo sítio, andar aos 50, aos 30 quilómetros, que é o que vocês fazem. Eu também gostaria de fazer assim, mas eu não tenho essa oportunidade. Se eu fizer isso, esgota-se o tempo e não andei. Não é? De maneira, se eu tiver que ir, suponho, essa última viagem, eu demorei 2 meses. Mas até chegar assim lá. A Espanha eu passo rápido, não é? Isso vou naquela via rápida, não há nada para fazer. Já passei milhões de vezes Vilar Formoso, Irún, milhões de vezes. Então não vou lá fazer nada. Então eu desloco-me rápido, atravesso a Espanha num dia, não é? Pequeno almoço, café lá no Tasco que abre, muda a hora, 1 hora mais, e eu às 5 da tarde estou num supermercado. Também não carrego nada. Eu, se vou para a França, não levo nada. A água no mínimo, que me dá para um dia, 9, 10 dias. Mercearia tem em França. Eu não quero comer as coisas de Lisboa, Portugal, né? Você quer ter novas experiências. E eu não compro um queijo. Uhum. Compro um bocadinho de um queijo. Eu só compro 20 queijos bocadinhos. Percebes? Para ter variedade, para experimentar novos sabores. Portanto, eu não tenho grandes mercearias. Um ponto importante que muita gente nos pergunta, né? É como você viajou já na Europa com idiomas diferentes. Como é que é a questão do idioma, da língua, da comunicação em outros idiomas? Principalmente, eu sei que você fala inglês, principalmente nos lugares ou com as pessoas que não falam inglês ou não falam francês, não falam espanhol. Sou português. Por exemplo, os espanhóis só falam espanhol. Tenho uma dificuldade. Aliás, qualquer espanhol que tente falar inglês, tu a 10 km, aí é um espanhol a tentar falar inglês. Os franceses só falam francês. Os alemães saberão mais línguas, mas lá na terra deles não só falam alemão. Não é? Mas os nossos portugueses, já desde muito tempo, não é? Desde as descobertas, que estamos habituados a falar línguas que nem sabemos, estás a ver e a comunicar com todo mundo. Portanto, não tenho grande dificuldade. Penso. Falo razoavelmente bem português. Não falo bem. Castelhano. Quando me apetece, falo um bocadinho. Italiano também, sabes que eu tive negócios em Itália, também falo um bocado de italiano. E depois falo francês, eles dizem que eu falo até razoavelmente bem. Inglês também. Mas outra vez estive na China, também falava chinês. Todo lado. E no sítio onde estive na China, ninguém falava inglês, só falava mandarim. Comi muito bem, visitei sítios. Era isso que eu Para um queria te português isso perguntar. não tem dificuldade, normalmente não tem dificuldade. Porque as pessoas têm medo de viajar para alguns países que não sabem falar a língua. Mas mesmo os países que você não sabe falar a língua, você se vira bem, você se comunica. Como você está contando aqui na China. Não, já estive em sítios com zero, nada, mas qualquer em princípio português que não esteja bloqueado, porque eu conheço portugueses bloqueados, não saem, porque não falam, ou porque nem sabem o que é que eles comem. Eu como qualquer coisa, mas gosto de experimentar, portanto sou aberto à experiência gastronómica. Eu estava no Brasil um dia, naqueles sítios não turísticos do Brasil, tinha sido adotado por uns senhores que moravam lá debaixo das palmeiras, e um dia
Ele veio do lado, não sei de onde é que ele veio, e trazia uma coisa assim na mão, que era tipo um peixe metálico. Sabes, a varejeira, que é entre o verde, amarelo, metálico. E ele vinha assim com uma coisa direita a mim. E eu disse, não vai ser verdade, que eu não vou comer aquela merda. Não, aquilo era horrível. Mas deveria ser o único peixinho que ele tinha, que ele estava a dividir comigo. Era impossível eu dizer que não. Olha, não quero. Não, isso não se faz a ninguém. Eu tive que comer, até era saboroso, percebes? Chegas aos sítios, tens que estar disponível para as pessoas. Isso é a maneira do sucesso. Não falas, mas há um sorriso, há uma amabilidade, há uma troca de presentes. E o presente pode ser uma pinha, não é? Pode ser nada. É o presente, é o estar, mesmo que não tenhas nada. Mas tens de estar disponível para as pessoas. E aprendes muito com essas pessoas. Elas têm sempre histórias fabulosas. Por isso é que eu gosto do autocaravanismo. É essa livre. Porque se eu for, e gosto de viajar sozinho. Porquê? Porque se eu for 3 autocaravanas, eu posso ir até para a China. Ficamos a falar sempre entre nós. Ficamos um bloco. Portanto, sempre muito mais confortável sozinho. É mais segurança. Claro que tem um alarme, não é? Tem que ter os mínimos. Claro que não deixo ali a máquina fotográfica. Claro que há coisas que eu não transporto brilhantes, não é? Quer dizer, ao mínimo. De segurança. Tens que estar sempre. Nos sítios onde estou isolado, se começa a haver preservativos ali no largo, rodados dos carros fazerem peões, vou lá ficar. Não vou, não é preciso que ninguém me dizer. É um sítio mal frequentado, que a penada vai lá fazer barulho. Não vou, essas pequenas precauções. Então você acredita que uma mulher, porque nós temos muitas pessoas que nos seguem, que têm interesse nesse estilo de vida, mas são mulheres sozinhas, então criam um certo receio de viajar sozinha numa autocaravana. O que você acha disso? Eu acho que eu tenho algumas amigas, até francesas, que viajam sozinhas. Muitas, né? Sim, e não tem problemas. E alguns foram lá, um gajo ainda lhes dão um perro nos gajos, estás a ver? Pois, que a mulher não é banana. Uma mulher que anda numa autocaravana não é banana. Claro. Não é? Tem que ter já tem que ter vida, tem que ter mundo. Percebe? Agora se vai lá, morreu. Mas não morre só na autocaravana, morre em qualquer lado. Não é? Esclarecida. Como você tem mundo. Disse, tem mundo. E vai criando mundo. Né? Claro. Portanto, homem ou mulher, eu acho que é a mesma coisa. Perfeito. Porque não vivemos, aqui na Europa não estamos numa civilização selvagem. Não é? As pessoas são minimamente... Claro, ele é um cara muito querido, que a gente adora, já conhecemos há 4 anos e tivemos o prazer de conviver com ele algumas vezes. Ele já veio ter com a gente, é sempre um prazer muito grande. É um cara vivido, é um cara que tem muita experiência. E como ele sempre nos traz muita experiência, muitas coisas boas e construtivas, queríamos compartilhar com vocês, né? Espero que tenham apreciado. Não se esquece, se inscreve no canal, dá seu like. Ativa o sininho aí para receber notificação. E agora a gente vai tentar bater papo, conversar com mais pessoas que vivem, que viajam, de diversos estilos de viagem diferentes. Diz aí no comentário se você gostou desse tipo de vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui.